A paz do Senhor. Tudo bem? E aí, como que tá? Você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu querido, você, minha querida. Como que estão todos aí em o nome do Senhor Jesus Cristo? Mais um culto? Por que não dizer com alegria, né? Com certeza com alegria. É um privilégio, é um prazer poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor nesta quarta-feira, 15 de abril. Pois é, já estamos em 15 de abril. Muita coisa já aconteceu, muitas águas este ano ainda vão rolar. E a melhor das notícias, a melhor das boas novas, Deus está no controle de tudo. É a melhor das boas novas. E sabe de uma coisa? Eu quero te dizer hoje, aqui nessa abertura, acabamos de sair de uma Páscoa, onde Cristo ressuscitou. Então eu quero te dizer que o nosso Deus não está morto. Os seus milagres não estão mortos. A sua ação, o seu poder, a sua glória não está morto. O nosso Deus, ele vive e reina por toda a eternidade. Ele não mudou. O seu amor por mim e por você não mudou. E ele continua no controle de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Então, esse é o culto online da Igreja Água da Vida de Itaquera. Eu sou missionário e pastor William, aqui no apoio do pastoreado junto a esta igreja, clamando ao Senhor e compartilhando com você essa palavra maravilhosa. Com certeza. Vamos falar de alguém muito especial, Deus. Vamos falar de alguém que é conhecido como amado, Jesus. Vamos falar de alguém que é chamado de amigo, o Espírito Santo. E nós estamos aqui para aprender com eles. Eu não sei onde você está, se você está sentado com a sua família, não é? De repente está sentado com alguém aí, está a Aline, está o Eduardo, né? Minha mãe está por aí, as pessoas vão chegando pouco a pouco. Com certeza deve ter alguém ao seu lado, ou você está sentado no seu sofá, na mesa, eu não sei onde você está. Mas se você tocar aí no sofá, na mesa, no sofá, na mesa, ou na pessoa ao seu lado, eu quero te dizer que as realidades de Deus para mim e para você são mais reais do que as pessoas que estão ao seu lado. Eu quero te dizer que as realidades de Deus, o que Deus é, o seu reino, a sua justiça, é mais real do que a sua própria casa. E ao dizer que o reino de Deus e sua justiça, o próprio Deus, é mais real do que a sua casa, eu quero te dizer que a sua casa não é fonte de segurança. Mas eu quero te convidar a colocar toda a sua confiança, sem reservas, sem medo, em Deus. É isso mesmo. Hoje eu quero iniciar aqui essa palavra dizendo: se você realmente não quer temer os tempos que estão se aproximando sobre a terra, sabe, é difícil para mim dizer, eu gostaria de dizer que os tempos não vão piorar. Na verdade, para eu é um pouco difícil dizer que eu gostaria, porque na verdade é exatamente o contrário. Biblicamente falando, eu não gostaria que as coisas fossem melhores ou mais fáceis, porque quanto mais se aproxima, quanto mais a palavra de Deus se cumpre, mais próximo está Jesus. Tem coisa melhor? Não tem. O amor dele, o cuidado dele, a presença dele, as suas palavras são coisas que não mudam. Não mudam, jamais passarão. Então, em termos econômicos, eu posso te dizer que nessa noite o melhor investimento a fazer é colocar toda a tua vida nas mãos de Jesus Cristo. É o melhor investimento que você faria nesta noite. Amém? Bom, a paz a todos que estão chegando aí. Glória a Deus. A Kátia, a paz Kátia, a Aline está aí também. A Selma também, a paz do Senhor a todos. A Tânia está aí também. A Natália, a minha noiva está aí também, né? Bom, vamos lá. Queridos, é bom estar com você. E como eu sei que você está aí no Facebook,
eu tenho uma palavra do Senhor para mim, para você hoje, que é permanecer em Cristo, lá no livro de João, capítulo 15. Eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 15. E eu tenho certeza que Deus vai falar comigo, vai falar com você. Então, eu quero te convidar, né, nesse exato momento, a abrir aí também no seu Facebook. Não somente me ouça, mas abra no seu Facebook um watch. Divulgue esse vídeo nesse exato momento, online. Coloque aí, espalhe esse vídeo para que outras pessoas também do seu Facebook possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Amém? Utilize aí essa ferramenta extraordinária de Deus no Facebook nesse exato momento, que é ouvir essa pregação e ao mesmo tempo você entrar no WhatsApp para que outras pessoas possam ver o mesmo vídeo e possam ser juntamente com você edificadas em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pastor Estevão, seja bem-vindo. David, seja bem-vindo. Irmã Ilma, Vilma, lá de Bertioga, se não me engano, seja bem-vindo. E Raquelzinha, a paz a todos. Amém, queridos? Então vamos lá. João capítulo 15. Vamos compartilhar. O tema hoje é permanecer em Cristo. E nesse desafio de fazer lives, né? Porque a gente está sempre acostumado a essa questão do contato humano, mas tem sido muito interessante essa experiência aqui, né? E vemos que Deus está literalmente, vamos colocar assim, colocando os pastores para deixar o Espírito Santo fazer a obra. Então, eu tenho certeza que na sua casa agora, grandes coisas do Senhor podem acontecer. Amém? Você precisa ter fé. A sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que grandes coisas vão acontecer na sua casa. Eu tenho orado, nós temos orado. Eu tenho orado ao Senhor para que Ele possa liberar na sua casa cura, possa liberar na sua casa milagres, a provisão do Senhor. Bom, a minha oração tem sido em cima dessa frase: o Deus de milagres não morreu. O Deus de milagres não morreu. Então eu acredito na intervenção do Senhor de maneira extraordinária na sua casa. Então chegou o momento que eu e você temos que crer, crer, crer. A sua casa é agora a igreja do Senhor. Amém? Você é a igreja do Senhor. Então permita que Deus faça a diferença na sua vida, na sua casa, para que quando as coisas se ajeitarem e declaramos e o governo falar que nós estamos prontos para sair fora da quarentena, que verdadeiramente você seja uma bomba do amor de Deus na cidade em que você está. Que verdadeiramente o seu olhar, o seu sorriso, o seu jeito de andar não seja mais o mesmo. Que as pessoas possam ver de que você anda com Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Sim, aí temos pedidos de oração. Me lembrem, ao final, quando nós estivermos nos aproximando ao final, me lembre novamente das orações com a Selma e nós vamos estar orando pelas pessoas. Cremos no milagre do Senhor. Amém? Vamos orar um pouco então? Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui, glorificamos ao Senhor, aí estão as pessoas, ó Deus, aqui estou eu. E o Senhor é a razão desta live. O Senhor é a razão deste culto. O Senhor é a razão do nosso viver, a alegria de estarmos aqui. E vamos compartilhar a Tua palavra, Senhor. E queremos crescer nela. Queremos permitir que ela transforme os nossos corações. Por isso, em nome do Senhor Jesus, queremos colocar a nossa casa agora, esse ambiente físico da nossa casa, e pedir que o Senhor altere a atmosfera da nossa casa com a Tua presença. Entra, querido Espírito Santo, em cada uma das casas, Senhor. Estabelece ali a Tua presença de maneira poderosa, amorosa, gloriosa, graciosa. Senhor, envia os Teus anjos sobre cada uma das casas, Senhor. Anjos ministradores, ó Deus, para operarem segundo a Sua vontade. Senhor, eu agora nesse exato momento, eu amarro o valente sobre cada uma das casas. E toda obra que o valente se levanta contra o Senhor, eu agora, Senhor, eu amarro no nome do Senhor Jesus, estabeleço e determino que aquilo que o Senhor planejou para cada vida se realizará nesta noite, neste momento, em o nome do Senhor Jesus.
Liberamos, Pai, palavras de cura, Pai. Liberamos, Senhor, palavras de milagre. Liberamos, Senhor, milagres de criação, Senhor. Liberamos, ó Pai, para que haja, Senhor, a ação poderosa do Senhor. Seja problemas na alma, no espírito, na carne. Cremos que serão agora automaticamente, milagrosamente, debaixo do Teu amor, curados em o nome do Senhor Jesus. Em meio à Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos nessa, porque até o final do culto, até o final da palavra, eu acredito que o Senhor vai operar milagres aí, na sua vida, na sua casa, e você vai ouvir de Deus. Vá em paz. A tua fé nele te salvou. Amém? Glória a Deus. Então, vamos para João capítulo 15. A videira e os seus ramos, muito conhecido, quero compartilhar com você essa palavra. Você sabia que em João capítulo 15, a palavra permanecer, ela se repete 11 vezes? E você sabia que é uma técnica de muitos escritores da época, que quando eles enfatizavam uma palavra ou uma frase, eles estavam chamando literalmente a minha e a sua atenção para aquilo. Amém? Então, eu quero começar te dizendo que João capítulo 15, ele repete, aqui na minha versão, Almeida, ele repete 11 vezes a palavra permanecer. E hoje eu quero compartilhar com você alguns momentos desta palavra, deste verbo, né, permanecer, e o que ele pede, o que ele nos traz. Vamos começar com João 15:1, que diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Tá certo? É muito importante entender essa questão da videira verdadeira, né? Porque quando Jesus dá uma ênfase do tipo, eu sou a videira verdadeira, ele está falando de outros tipos de videira que não são ele, né? E aqui é importante você entender os 3 tempos, ou seja, 3 tipos de videira que estão relacionadas a 3 tempos. O primeiro é a videira do passado, que está relacionado a Israel, com uma videira, quando Deus fez dele uma vinha para ele com o propósito de que o fruto de Israel seria pregar para as nações. Mas Israel se fechou em si e não cumpriu o seu propósito. Então essa é a primeira videira lá no passado. Nós temos uma segunda videira, que é a videira que se refere ao futuro, que é uma videira constituída de pessoas gentias, pessoas do mundo, que elas, como ramos, as pessoas do mundo, tirariam o seu alimento, a sua vida, o seu vigor das coisas, do sistema do mundo. O mundo como uma vinha. Então, a primeira vinha, Israel, como uma vinha do Senhor, com o propósito de alcançar o mundo, que não realizou. A segunda, o mundo como uma vinha onde todas as pessoas tiram do mundo a sua vida. Ok? E a terceira videira que eu quero colocar aqui é o próprio Jesus neste presente. Neste presente. Não é? A videira verdadeira aqui, podemos colocar nesse presente, Jesus pela graça, né? Estamos vivendo aí o tempo da graça. Então, ele é a videira verdadeira, correto? Não estou dizendo aqui que Israel não seja mais importante. Israel sempre será importante e Deus vai cumprir com a sua promessa feita a Abraão. Amém? Deus vai salvar Israel. Vai sim. Aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, etc. Deus vai fazer de tudo para alcançar a muitos dessa nação. E a nação de Israel, local em que, inclusive, será o reino milenar do Senhor Jesus Cristo, em Jerusalém. Amém? Então Israel não sai da mira do Senhor, do radar do Senhor, porque ele fez promessas muito claras a Abraão. Mas quanto ao papel dele de levar o nosso Deus ao mundo não cumprido, agora em Cristo Jesus, Deus está cumprindo essa promessa a Abraão, porque disse a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E hoje Deus está cumprindo essa promessa a Abraão, de que nele, através de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Mateus capítulo 1, ok? Então está cumprindo essa promessa. E agora Cristo ele veio como a videira verdadeira, né? A videira dos céus, a videira dos céus. Uma videira que nos nutre diretamente nos valores de Deus, o seu reino e a sua justiça ali em Cristo Jesus, ok? Primeira coisa para você entender porque a ênfase da videira verdadeira, correto? Então, ele começa dizendo aqui que meu pai é o agricultor. Então ele deixa muito claro que quem está cuidando da vinha é o próprio pai,
certo? Uns é o agricultor, outro é o lavrador, e deixa claro que o pai está no controle desta vinha, e ele está separando o que fica, e ele está limpando, inclusive, os ramos para que possam produzir mais frutos, tá certo? Deus está no controle de todas essas coisas. Digo eu, William, né? Quanto à questão da abreviação dos tempos. Deus não está falando, muitas pessoas acreditam que abreviar os tempos está dizendo que Deus vai diminuir os tempos. Não, Deus tem o seu calendário. Amém, querido? Então Deus sabe exatamente o que está fazendo, de Gênesis e Apocalipse. Existem várias referências sobre Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Uma das pragas, que Deus liberaria os anjos sobre a terra, deixa claro de que Deus vai liberar esses anjos sobre a terra na hora, no dia, no mês e no ano que Ele tem planejado. Então Deus, quando fala de abreviar os tempos, não está falando de que Deus vai diminuir os planos dele, vai antecipar os planos dele. Não. O que está ali, eu acredito, é o que Deus está fazendo muitas vezes, né? Pessoas, inclusive, estão sendo levadas, Deus está abreviando o tempo de vida delas para que elas não se percam, porque foi dito para que até então os próprios santos não viessem a se perder, correto? Então Deus está no controle de todas essas coisas. Muito bem, dito isto, que Deus está cuidando da vinha, é Deus quem está determinando, Deus está tirando os ramos, nós vamos ver aqui, e está limpando os ramos. Então, no versículo 2, diz o seguinte: todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta, e todo ramo que produz fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. A tônica desse capítulo, está em cima dos frutos. E a tônica desse capítulo é que frutos, permanecer em Cristo, frutos não vão acontecer, não vão ser desenvolvidos sem um relacionamento. Quando eu falo que o pai está cortando, está falando literalmente de pessoas que deixaram de ter um relacionamento. Vamos ter aí apostasia e tantas outras coisas que podemos aplicar a essa palavra, o pai o corta. Tá certo? Mas Deus tem chamado a mim e tem chamado a você, uma vez que nós aceitamos ao Senhor Jesus e fomos enxertados na videira, e somos um ramo na videira, então Deus está nos chamando para um relacionamento. E nessa videira, você precisa entender que Jesus, como videira, ele vai falar sempre de duas coisas. Todo o texto vai falar de duas coisas: privilégio e responsabilidade. Ok? Estar em Jesus Cristo como videira fala de privilégio e responsabilidade. Por exemplo, nós podemos dizer aqui que um dos privilégios é compartilhar da vida de Jesus. A vida de Cristo Jesus está em nós. Isso é um privilégio. E qual a responsabilidade que esse privilégio nos traz? A responsabilidade de permanecer nesta vida. Significa que você pode sair desta vida. Você pode, então, não estar mais vivendo por Cristo como deveria. Ok? Um outro privilégio, de como amigo de Cristo. Um outro privilégio como amigo de Cristo, nós vamos ver no texto. É o privilégio de você conhecer a vontade do Pai através de Jesus. E qual a responsabilidade que esse privilégio traz a mim e a você na videira verdadeira? A responsabilidade de obedecer. Ok? Então, eu e você precisamos entender essa temática dentro do texto de João, capítulo 15. Jesus é videira, é o Pai quem está cuidando do assunto de cortar e cuidando do assunto de tirar os frutos para que a pessoa possa dar mais frutos. E nesse relacionamento com Cristo Jesus como a videira e nós como ramos, nós temos privilégios e responsabilidades. Essa é a maior dinâmica que nós encontramos nesse texto, uma dinâmica clara da vida cristã, ok? Essa é a dinâmica que eu e você temos que ter em casa, neste exato momento de quarentena. Você está tendo a oportunidade de reavaliar os seus valores. Você está tendo a oportunidade de tempo de reavaliar o seu cristianismo, né? Você está tendo tempo de poder verificar se verdadeiramente você está extraindo a sua vida da videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Porque vimos que há uma falsa videira, né? Ou uma videira desta terra, que Jesus não a considera verdadeira porque ele chama a si mesmo de verdadeira. Então você pode estar vivendo segundo o modelo desse mundo, mais como um ramo desse mundo do que propriamente um ramo na videira verdadeira. Tá certo? E ainda que você possa estar em Cristo Jesus, mas vivendo de maneira totalmente contrária, a Bíblia fala que o próprio Pai é Ele quem vai cortar, não somos nós. Amém? O juízo de quem fica ou não fica, você precisa entender que quando a gente fala do que é bom e mal para Deus, né?
como pessoas, né? Quem vai e quem não vai para os céus. Isso não é uma questão minha ou sua. Ninguém, nenhum pastor na terra pode determinar o que é bom ou mal aos olhos de Deus. Jesus deixa muito claro, principalmente, ele vai dar ordem aos seus anjos para separar peixes bons de peixes ruins. É o Senhor Jesus quem vai fazer isso. Amém? A outra coisa que nós vemos é quando ele fala sobre o joio e o trigo. Ele diz que vai dar ordem aos seus anjos nos últimos dias, no final dos dias, ele vai dar ordem aos seus anjos para separar o joio do trigo. Então, essa separação dentro da igreja, nenhum homem pode fazer, porque estamos num processo de santificação, e nesse processo de santificação, as pessoas elas vão fazer escolhas. Escolhas em viver em santidade e não viver em santidade. Correto? E isso, quem vai determinar o coração do homem, que vai ser pesado, determinado, vai ser pelo Senhor. A nossa função, minha e a sua, é se manter na videira verdadeira. Muito bem, aí a pergunta mais inteligente dessa noite, já diante dessas explanações, ai meu Deus, eu não quero estar entre os maus. Ai meu Deus, eu não quero estar entre os bodes. Eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Então, como que eu posso avaliar a minha vida e saber nesse exato momento que eu estou na videira? O verbo que Jesus usou para nos chamar a atenção foi permanecer. Maravilhoso. É o verbo. Eu vou explicar isso melhor no final. Mas eu quero que você, então, compartilhe comigo de algumas nuances que eu quero tirar desse texto. Tendo como base a palavra, o verbo permanecer, para chamar a minha e a sua atenção no texto da videira verdadeira, permanecer em Cristo, onde é o Pai quem está cuidando dos assuntos. É o Pai como lavrador que está aí cortando, está aí limpando, para que ramos, eu e você somos ramos, possamos dar mais frutos. Bom, o primeiro, quero te chamar a mim e a você para João 15:4 e quero falar sobre permanecer em Cristo. Em João 15:4 ele começa dizendo assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira, tampouco vós podeis produzir fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como ramo, e secará, tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ok? Primeira coisa que eu quero dizer sobre permanecer em Cristo. Cristo já deixa muito claro para mim e para você. Nada vai acontecer se não for por meio dele. Os ramos, o ramo em si mesmo, ele não tem valor algum. Um ramo em si mesmo, ele não tem vida. Um ramo em si mesmo, ele não pode produzir frutos. Um ramo em si mesmo, ele não pode sequer crescer. Tá certo? Um ramo, para que ele tenha vida, ele precisa estar apegado, então, ele precisa estar ali, junto à videira. Sem que isso aconteça, nada pode acontecer. A primeira coisa que eu quero te dizer aqui é que Cristo é a razão da sua vida. Mas, pastor William, é muito básico. É muito básico o que você está dizendo. Pois é, querido. O problema da igreja moderna está justamente isso. Nós estamos falhando no fundamento. Mas como assim falhando no fundamento? A igreja moderna tem esquecido o fundamento de todas as coisas. Nós estamos considerando as coisas tão básicas que estamos literalmente menosprezando elas. E isso não é uma verdade. Jamais deveria. O básico, eu tô tão interessado em crescer. Mas você não pode crescer sem fundamento, você não pode crescer sem que você possa caminhar e construir esse conceito, construir essa vida de crescimento a partir de verdades básicas. Isso é importante. Porque se você perder a sua linha de chegada, se você perder a sua linha de saída, se você perder a referência da construção de entendimento, como que você pode ter certeza de que você está construindo um entendimento errado?
Se você se perdeu e esqueceu valores fundamentais e básicos, como que você sabe que está construindo agora um conceito verdadeiro? Esse é o problema da igreja. A igreja começou a construir valores pautados numa prosperidade aqui na terra, quando nós temos inúmeros versículos, e hoje mesmo estava falando com uma pessoa, com David, sobre essas questões todas e que a terra vai ser destruída. E tudo que nela há vai ser destruído. Então, meu querido, você está gastando tempo com algo que não tem valor para Deus, porque Ele vai destruir. Vamos pensar. Pensa comigo. As minhas obras e as suas obras passarão pelo fogo. Não é verdade? Para quê? Para ser aprovada. A vontade de Deus é que as minhas obras e as suas obras não sejam madeira, palha nem feno. A vontade de Deus é que sejam pedras preciosas, sejam ouro, seja prata, coisas que com o fogo permanecerão no seu valor e ainda com mais valor, porque foram purificados. Correto? Oh, aleluia! Então, de repente, a igreja começa a se preocupar com coisas e começa a construir doutrinas que estão muito longe do fundamento das coisas, tá certo? Nós temos que deixar o leitinho para podermos comer comida mais forte, mais sólida. É verdade, temos que deixar, mas sem esquecer de onde nós saímos, sem esquecer as nossas origens. Isso é importante. Então, Jesus é a videira. E ele fala de fruto. Aqui nós vamos começar a ver sobre frutos. Uma coisa interessante de frutos, eu quero compartilhar com você de um comentário bíblico, porque ele fala aqui para nós, produzimos muitos frutos. E eu quero trazer aqui para você uma questão interessante sobre fruto. Quando eu dou fruto, quando eu estou dando fruto, a razão de eu dar fruto é para quem? Todo mundo acredita que ao dar fruto, os frutos são para mim. Um ramo não se alimenta dos seus frutos. Preste atenção. Os frutos que o ramo produz não é para que esses frutos o retroalimentem. Em outras palavras, o fruto de uma videira, que é a uva, não é para alimentar o ramo. Certo? O fruto é sempre para outra pessoa. Para outra pessoa. Porque o ramo, ele não se alimenta do fruto. O ramo se alimenta da videira. E a videira é Jesus. E esse alimento produzido por Jesus em nós faz com que eu, como ramo, produza um fruto para o próximo. Eis a questão, igreja. Eis a questão. Muitas vezes nós queremos produzir frutos que nos alegram, frutos que nos deixam felizes, frutos para mim, mas é uma visão muito errada. Você já viu a laranjeira comendo a sua laranja? Você já viu uma jaqueira comendo a sua jaca? Você já viu a macieira comendo a sua maçã? Você já viu uma bananeira comendo a sua banana? Não. Todos os ramos se alimentam do tronco, certo? E aquilo que esses ramos produzem, eles não comem. O lavrador, o agricultor, vem e colhe e distribui isso para outras pessoas que vão comer do seu fruto. Esta é a questão de estar em Cristo. Tudo que eu e você produzimos tem como maior destino e maior propósito o próximo. E nós estamos vivendo uma época em que todos os frutos que nós queremos produzir é para o meu bem. O dia que você ver uma laranjeira comendo a sua laranja, você me chama que eu vou expulsar. Pode me chamar. Porque o fruto, ele tem duas questões básicas. Primeira é alimentar alguém e das sementes produzir uma nova árvore. Olha que lindo. Certo? Então, o fruto que eu e você, nós produzimos, ele vai alimentar uma outra pessoa. Desse fruto vão sair sementes, certo? Vão sair sementes para essa pessoa. Essa pessoa vai se tornar uma árvore frutífera, vai se tornar um ramo no Senhor. E essa pessoa, segundo a espécie do meu bom trabalho em Cristo Jesus, vai produzir outros frutos a outras pessoas. É por isso que eu estou aqui, ganho pelo Evangelho. É por isso que você está aí, ganho pelo Evangelho. Porque bons ramos fizeram o seu bom trabalho em Cristo.
Um dia eu e você comemos de um fruto que nos trouxe até aqui. O fruto genuíno da videira verdadeira, produzida onde Cristo é o centro. E como está sendo dito aqui, não, o centro não somos nós. O centro é Cristo. Perfeito, David. Ok? Então, vamos agora avançar, uma vez que você entendeu o resultado, o produto do fruto. Deixa eu ler aqui para vocês. É preciso lembrar que os frutos não são consumidos pelos ramos, mas sim aproveitados por outros. Amém? Por isso que quando nós somos cheios do amor de Deus, à semelhança desse amor, amamos o próximo. É o próximo quem vai colher e comer esses frutos que Deus está produzindo em nós por meio de Cristo Jesus. E ele segue dizendo, não se deve produzir frutos para agradar a si mesmo, mas para servir aos outros. Devemos ser o tipo de pessoa que alimenta. Guarde isso. Amém? Dentro de eu sou a videira verdadeira, Deus quer produzir frutos, Jesus quer produzir frutos que alimentem. Deus quer produzir ramos, perdão. Jesus quer produzir frutos através de ramos, e esses ramos existem para alimentar os semelhantes, o próximo, com nossas palavras e com nossas obras. Amém? Diz Provérbios 10, 21, os lábios do justo apacentam a muitos. Então, primeira coisa aqui, a consertar nisso tudo. Eu não sei como era a sua vida, eu sei como era a minha vida antes dessa quarentena, e depois dessa quarentena, ela não pode mais ser a mesma coisa. Se você sair dessa quarentena da mesma coisa, meu querido, você perdeu uma oportunidade na sua vida. Isso não quer dizer que Deus não vai te dar outras oportunidades. Vai te dar. Mas um tempo que Ele deu e que está dando aqui de uma São Paulo que parou, que você pode estar em casa com tempo para orar, para buscar, para estudar, para colocar você mesmo diante do Senhor e consertar a sua vida, querido, você está tendo uma oportunidade sem igual. Amém? O que Deus está nos dando aqui não é para que você seja o mesmo. Para que o seu cristianismo não seja igual. Mas para que o seu cristianismo seja a semelhança de quem é Cristo. Amém? A semelhança de quem é Cristo. Você sabe uma das conotações muito interessantes do porquê Pedro negou a Jesus? Jesus, a videira. Pedro, o ramo. Sabe uma das questões que na imaturidade, no problema, ainda no processo de conversão de Pedro, ele negou a Jesus? Sabe por quê? Porque ele era igual a Cristo. Ele falava como Cristo, andava como Cristo. Um ramo. Ele negou a Cristo por ser associado a Ele. Mas a imaturidade de Pedro, a humanidade caída de Pedro e tantas outras coisas ainda que seriam mudadas pelo Espírito Santo, o fizeram não ouvir a voz da videira verdadeira que dizia, ainda hoje você me negará. Mas por que ele negou? Ele negou porque as pessoas viram nele Jesus. O objetivo aqui de permanecer em Cristo e produzir frutos é que você seja igual a Jesus, que eu seja igual a Jesus e que os nossos frutos possam então alimentar pessoas e dar a elas sementes da palavra do Senhor para que elas, assim como eu e você, sejam iguais a Jesus. É fundamento isso, importante. Outra coisa que eu quero te dizer é permanecer em minhas palavras. Segundo ponto de permanecer. O primeiro, permanecer em Cristo, para que os seus frutos, a sua vida, reflita a Jesus. Pastor, missionário, você tem algum versículo que eu possa entender melhor? Posso te dar. Vamos lá, falando de frutos ainda. Vamos lá. Vamos para Gálatas 5:22. Melhor, primeiro vamos para Mateus 5:8. Esse é um dos primeiros frutos que todo ramo tem que dar. Mateus 3:8. Mateus 3:8. Primeiro, é um primeiro fruto de um ramo que verdadeiramente está em Cristo. Primeiro fruto. Diz Mateus 3:8 o seguinte: produzir frutos dignos de arrependimento, né? As pessoas falam, frutos são resultados. Não, querido. Frutos não são resultados. Quem produz resultados são máquinas, são coisas. Você está em Cristo. Cristo é uma pessoa. Ele está vivo. Você está vivo. Os frutos não são resultado. Os frutos é a realidade de quem você é a partir de uma nova natureza. Amém? O fruto
é a semelhança do que você é segundo a sua espécie, né? Vou falar novamente, você não vai chegar numa laranjeira e vai falar, nossa, que vontade de tomar uma laranja hoje, e você vai pegar uma laranja e quando você pega naquela laranja o que tem ali é um pé de jabuticaba. Tem jabuticaba ao invés de laranja. É possível isso? Não, não é possível. Então os seus frutos falam exatamente de quem você é segundo a sua natureza. Se você está na videira verdadeira, os seus frutos, a partir de uma perspectiva verdadeira, revelando como Deus nos vê, ou que nos ajudam a saber se eu estou permanecendo em Cristo, é que Mateus 3:8, produzir frutos dignos de arrependimento. Uma pessoa que verdadeiramente está em Cristo, ela não vai andar numa vida de pecado. Ok? Isso não quer dizer que a pessoa não possa errar, não possa cometer pecado. Isso vai acontecer porque nós estamos em constante luta com a carne, estamos orando, prevalecendo, jejuando, lendo a palavra, para que a nossa carne não nos domine. Mas em algum momento pode acontecer de uma queda, de um erro. Então você vai e se arrepende diante do Senhor, muda o curso, confessa os pecados, muda o curso e volta para a vida de santidade diante do Senhor. Então, os seus frutos de arrependimento precisam mostrar dignidade, um andar digno, não diante dos homens, mas diante de Deus. E se você anda dignamente diante de Deus, consequentemente, essa dignidade ou esse andar digno vai ser visto diante dos homens. Então, o primeiro fruto que todo ramo tem que produzir, frutos dignos de arrependimento. O segundo fruto que todo ramo tem que produzir, podemos falar aqui, é o fruto de Gálatas 5:22, que fala sobre os frutos do Espírito Santo. Vamos lá. Gálatas 5:22. Olha só, frutos. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito, que é algo que o Espírito Santo produz em nós, e esse fruto vai ser visto na qualidade dos nossos frutos como ramos, porque esse fruto determina a qualidade do ramo, né? O fruto do Espírito Santo nada mais é do que um caráter transformado, um caráter igual ao de Cristo. Então antes você tinha um caráter mundano, e agora por meio de aceitar o Senhor Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados, aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, estar agora na videira verdadeira, o Espírito Santo trabalha para que você tenha um caráter cristão ou um caráter igual ao de Cristo. Amém? Isso é um fruto também. Determina a qualidade daquilo que você está produzindo. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então deixa claro que isso não procede da lei, mas da graça a partir do Espírito Santo, uma obra do Espírito Santo de dentro para fora. Correto? Se é de dentro para fora, logo o teu fruto, que é um resultado externo de quem você é, também está permeado com esse gosto maravilhoso da pessoa do Espírito Santo trabalhando na textura do teu fruto, por assim dizer. E um outro tipo de fruto, vamos para Colossenses um pouquinho mais à frente. Um outro tipo de fruto que também nós temos que produzir ou esse conjunto de frutos que nós temos que produzir como ramos, é o seguinte, Colossenses 1:6. Colossenses 1:6 diz o seguinte: já que chegou a vós, em todo o mundo este evangelho vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Então, um fruto muito claro que nós temos que produzir como ramos é o fruto de pregar o evangelho para que outros possam ser alcançados. Olha que interessante. Todos os três frutos, que eu falei aqui, é sempre para as pessoas notarem, sempre para as pessoas. Quando você se arrepende dos seus pecados e produz frutos dignos, ou você passa a andar de maneira digna diante do Senhor, as pessoas começam a ganhar com isso. Não é verdade? Quando você começa a ser cheio do Espírito Santo e ele começa a mudar o seu caráter, as pessoas começam a ganhar com isso. Não é verdade? Quando você começa a pregar o Evangelho e as pessoas começam a ser salvas por Deus através da sua vida, as pessoas começam a ganhar com isso. Então, todo o produto do ramo se destina para o próximo. Ele se alimenta de Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. Pegando a vida de Cristo, agora vivendo a vida de Cristo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Esse fruto agora se destina para o próximo.
E esse fruto vai revelar quem é Deus, vai falar da graça, da misericórdia, da compaixão. As pessoas serão convencidas pelo poder do Espírito Santo e elas também se tornarão futuramente, em nome do Senhor Jesus, um ramo, um novo ramo. Que a espécie do que você faz, elas passarão a fazer, e assim como diz aqui, frutificando para o Evangelho, ou seja, pregando o Evangelho em todo lugar. Um outro versículo sobre frutos, aqui nesse mesmo texto, Colossenses 1,10, diz assim: e oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra. Qual é a maior obra de um ramo? O seu fruto. E isso não é para o fruto, não é para o ramo, é para outra pessoa. Toda boa obra, e como obra, ela vai ser vista, reconhecida, avaliada, medida por uma outra pessoa. Tá certo? Isso é importante. A começar primeiramente do agricultor, que é o pai, ele vai ser o primeiro a verificar a qualidade do fruto, não é verdade? Lembre-se que a primeira pessoa a verificar a qualidade do fruto, quem é? O dono da árvore, o dono do plantio. Ele vai ser o primeiro a recolher os frutos e a dizer: esta árvore tem dado bons frutos esse ano. Essa árvore tem dado maus frutos esse ano. Se lembra da parábola de uma árvore da figueira que estava há 3 anos plantada no mesmo lugar e não produzia nada? Correto? Aí vindo o Senhor da terra diz: arranque essa terra, arranque essa árvore. Por que ela vai ocupar inutilmente a terra? E uma outra pessoa, que simboliza o Espírito Santo, diz assim: dá-nos mais um ano. Dá-nos mais um ano. Eu tenho certeza que ela vai produzir nesse ano. E se não produzir, então o Senhor arranca. Esse é o ministério do Espírito Santo. Trabalhar em nossas vidas para que nós possamos produzir segundo as expectativas de Deus. Não segundo a minha expectativa, não segundo a expectativa do pastor, não segundo a expectativa do mundo, não. Produzir segundo a expectativa de Deus. Quem determina, quem avalia o valor, o gosto, quem aprova a qualidade do fruto é o lavrador, certo? Ele está ali selecionando um bom fruto e aí ele põe esse bom fruto para ser comido, né? Para ser levado por outra pessoa, tá certo? Isso é importante que eu e você compreendamos, amém? O segundo permanecer está lá em João 15:7. Mantenha João sempre aberto aí. Queridos, se vocês estão me entendendo, vai dando um ok, vai dando um aleluia, para que eu possa compreender que eu estou conseguindo me comunicar com vocês aí. O segundo permanecer é permanecer em minhas palavras. Em João 15:7 diz assim: se permanecerdes em mim, olha o se, significa que a pessoa pode, como eu falei de uma outra videira, a videira do mundo, uma pessoa pode começar a querer extrair a sua vida do mundo e não mais de Cristo. Ou seja, ela acaba deixando realmente a vida dela com Cristo, o seu relacionamento com Cristo, e começa a voltar novamente para as coisas do mundo do qual ela jamais deveria de fazer. Correto? Então, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Muito bem, aleluia! O segundo permanecer desse texto é uma chave para mim e para você, inclusive para a oração. Por que as pessoas não estão tendo uma vida de vitória? Porque agora Cristo está dizendo que permanecer nele, o ramo que permanece nele, se alimenta da sua palavra. Nós falamos que o ramo que produz bom fruto, esse ramo está tirando da vida de Cristo esse fruto, ok? Então, o fruto, ele cresce, se favorece, fica bonito, um fruto gostoso, a partir do alimento que esse ramo está tirando da videira. E agora Jesus deixa claro, que alimento que é esse? Você se alimenta da palavra do Senhor. Então, permanecer em Cristo é permanecer na palavra de Deus, porque toda a vida que Cristo tem a dar a mim e a dar a você está em sua palavra. Uma pessoa que diz assim, por exemplo, é muito comum quando você vai evangelizar uma pessoa que ela não está mais na igreja, né? Ela saiu da igreja. Então, ela está lá perdida em seus caminhos.
Irmão, você vai falar sobre Jesus, mas não, mas eu amo Jesus, eu conheço Jesus. Ok, você lê a Bíblia? É, irmão, eu não leio, mas como não vou na Bíblia, quando eu vou na igreja, então eu não me lembro muito de ler a Bíblia. Então, sabe, irmão, é uma coisa interessante. Eu estou em quarentena aí há quase de um mês e eu esqueci de ler a Bíblia, mas eu estou em Cristo, hein? Estou em Cristo, hein? Eu estou em quarentena e não estou lendo a Bíblia, mas estou em Cristo, hein? O negócio tá mal, meu irmão. Se você está em quarentena e não está lendo a Bíblia, primeira coisa que eu quero te dizer, você está se alimentando de outras coisas, você pode ser um ramo que você está se deslocando para uma outra videira que não deveria. A nossa videira é Jesus. E permanecer em Cristo significa permanecer na sua palavra. Ok? Não dá para produzir bons frutos para o próximo sem a palavra de Deus. Um fruto ruim, um fruto muito ruim, quando você abre ele, você pode não encontrar sementes. Por exemplo, tem muita gente que gosta de uva, né? Sem semente. Porque não quer ter o problema de separar a semente. Mas você já parou para perceber que essa uva que está agradando você, ela não tem mais finalidade? Ela não pode se produzir de novo porque ela não tem sementes? Todo fruto verdadeiro, da videira verdadeira, ou seja, todo fruto como resultado de um cristão verdadeiro, que em Cristo se alimenta da sua palavra, vive da sua palavra, anda pela sua palavra, tem a sua palavra como guia para tudo. Ele não somente produz fruto, mas dentro desse fruto há uma outra semente, para gerar uma outra árvore. Certo? Gerar então um outro ramo. Não é somente um fruto que, ai que gostoso, mas aí não tem mais o que plantar. Não, existe uma semente ali que essa pessoa pode pegar essa semente e lançar sobre outras pessoas também. Tá certo? Isso é importante que eu e você entendamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, olha só um segredo para essa questão, porque aqui diz assim o seguinte, no versículo 7. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Sabe por que muitas pessoas estão tendo um fracasso na oração? Primeira, porque elas não têm um relacionamento verdadeiro com Jesus. Segundo, elas não estão permanecendo em Cristo. Quando Cristo permaneceu em sua palavra, Ele é a palavra. Então as pessoas não estão tendo um envolvimento verdadeiro com a sua palavra. E elas oram e não conseguem romper em oração, não conseguem ter uma resposta à sua oração, não conseguem ver a oração mudando primeiramente a sua própria história, mudando a sua própria família, mudando a sua igreja, mudando a sua cidade, mudando a sua nação. Tem pessoas que não estão vivendo talvez níveis nenhum de vitória na oração. Por quê? Porque não estão permanecendo na palavra de Deus. Aqui está a condição. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, em outra palavra. Tá vendo? Jesus diz, eu sou a palavra, eu sou a videira verdadeira, eu sou o Logos de Deus. Então tudo indica que você como ramo se alimenta dessa palavra. Se alimenta dessa palavra. Só que você está se alimentando dessa palavra, está ouvindo essa palavra hoje, por exemplo, mas daqui a pouco você sai daqui, vai assistir uma novela, vai assistir uma outra coisa, vai fazer, jogar um videogame, etc. Tal. Chega amanhã, você nem sabe o que foi pregado. Não se lembra o que foi pregado. Hoje você tem a vantagem porque vai estar gravado. Mas você nem sabe o que foi pregado. Então a palavra não está permanecendo em você. Aí você começa a passar um perrengue. Passa um perrengue e vai pedir ajuda de Deus. Vai orar a Deus e Deus é bom. Mas Ele se move pela sua palavra. Lembre-se disso, Deus é bom, mas Ele se move pela sua palavra. Amém? E essa palavra tem que estar dentro de você, movendo a sua oração. Como isso? Lembre-se, a boca fala do que está cheio o coração. Então, se o seu coração está cheio da palavra que permanece em você, na hora da oração, o Espírito Santo vai inundar os teus lábios com aquilo que te alimenta. E aquilo que te alimenta é chave espiritual para abrir os céus. Por isso que pessoas não estão rompendo em oração. Certo? Outra coisa. Vemos que a palavra de Deus em mim, em você, ela ficando em nós,
que vai fazer, que vai determinar a qualidade do nosso fruto. E não somente a qualidade do nosso fruto, é a palavra de Deus quem faz com que o ramo produza muitos frutos. Preste atenção nisso. É a palavra de Deus quem vai determinar maiores quantidades de frutos em você. Não é apenas uma determinação, não é apenas você dizer assim, eu vou nesse ano ser um ramo muito produtivo. Amém, devemos de ser. Mas se você quer produzir sem a palavra de Deus, você vai ser um ramo que não vai produzir nada, porque não é na força do seu braço, é em Cristo. Ele fala, sem mim, nada podeis fazer. É Ele quem vai determinar, inclusive, a quantidade de frutos, como você vai funcionar no reino, o que Ele quer de você. Em outras palavras, é a própria videira que vai determinar o propósito do ramo. Amém? Sem a palavra de Deus, você não vai conseguir produzir muitos frutos. E qual é a situação dentro dessa boa nova? Qual é a questão? É que Jesus deixou claro que o Pai se alegra com quem produz muitos frutos. Amém? Pai deixou claro aqui, e deixou claro de que dessa maneira nós nos tornamos discípulos. Então, discípulos de Cristo não é somente uma questão de, eu estou na igreja, não. Discípulo de Cristo também é alguém que produz muitos frutos. E vimos que produzir muitos frutos é trabalhar para o próximo, trabalhar para o próximo, trabalhar para o próximo. Amém? Jesus saiu do seu trono para trabalhar, para trazer a palavra a mim e a você. Olhe para o ministério de Jesus, você vai ver que ele produziu muito mais para os outros. Inclusive morreu por mim e por você. Amém? Sem essa característica do ramo na videira, então a ausência dessa característica deixa claro de que eu e você não estamos sendo o discípulo que deveríamos ser. Então aproveita a quarentena para corrigir isso na sua vida. O terceiro permanecer, entre os 11 permanecer que existe nesse texto, é permanecer no meu amor. Isso é maravilhoso, tá? Lucas 15, 9 diz o seguinte, depois você leia todo o restante do texto. Mas Lucas 15, 9 diz assim, como o Pai me amou, também eu vos amei. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecer no meu amor. Jesus está dizendo que a mesma qualidade do fruto amor que ele entregou para o Pai é a mesma qualidade do fruto amor que ele deu a mim e a você. E ele está dizendo aqui agora, eu e você temos que produzir a mesma qualidade desse fruto a ele, permanecendo nele, para que outros possam provar do mesmo amor de Cristo por você. É isso mesmo. A pessoa, vamos falar aqui de fruto, tá? Vamos pegar uma banana aqui como exemplo. A pessoa vai comer uma banana e vai falar, que gostoso, me senti tão amado com essa banana. Estou dando um exemplo aqui, tá bom? Tão amado com esse fruto que você me deu. Na verdade, esse amor que ela sentiu é a razão do amor de Jesus que existe em você. O amor do Senhor Jesus em você, o fato de você permanecer no amor dele, determinou a qualidade do amor deste fruto ao ponto que a outra pessoa sentiu o amor de Deus através da sua vida. Você precisa entender essa dinâmica em nome do Senhor Jesus para que você e eu não sejamos o mesmo cristão que éramos horas atrás, que éramos antes da quarentena. Não podemos mais. Não podemos mais. Negue-se a ser a mesma coisa que você era antes. Melhore isso, mude isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus falou sobre permanecer no amor do Pai, ele falou sobre guardar a palavra. Guardar a palavra. Jesus falou agora, em versículos anteriores, que permanecer na palavra, se minha palavra permanecer em você, você dará bons frutos. E agora ele está falando sobre que guardar a palavra, permanecer na palavra, é permanecer no seu amor. Querido, eu quero que você entenda eu com todo o seu coração. Não me julgue pelo que eu vou dizer, eu vou tentar dizer da melhor maneira possível. Não são as suas palavras, eu te amo, que comovem o coração do Pai. Não é dizer eu amo o Pai. Isso é verdadeiro? É verdadeiro. Eu não duvido que seja. Mas emocionalismo, sentimentalismo, um amor que parte da alma, não é uma declaração de amor da qual Deus espera de mim e de você. A maior declaração de amor que verdadeiramente faz o coração do Pai se mexer é quando eu e você guardamos a sua palavra, permanecemos na sua palavra e andamos na sua palavra de tal maneira que outras pessoas
possam provar do amor de Deus por meio de você. Quando o nosso fruto consegue externar o amor de Deus ao próximo, é a maior declaração de amor que eu e você podemos dar a Deus. Guardar a sua palavra, andar na sua palavra e produzir vida a partir da sua palavra para que outros possam ser salvos é a maior declaração de amor que você pode dar ao papai. Amém? Não estou dizendo que está errado dizer, pai, eu te amo. Não está errado, não. Pode dizer eu te amo, manda beijinho para ele. Ele gosta disso. Mas não viver a palavra como um ramo de qualidade, permanecendo na sua palavra, permanecendo em Cristo, não é uma declaração de amor, de fato, ao nosso Pai. Então, nós vemos que permanecer no amor tem uma chave aqui muito interessante. Muito interessante. Você conhece alguém que nessa quarentena não está alegre? Você conhece alguém nessa quarentena que talvez esteja com dificuldades sobre a alegria, a questão da alegria dentro dela? Olha que interessante sobre permanecer no amor. Permanecer no amor de Cristo. Por que permanecer no amor? Por que permanecer, entender o amor de Cristo por você, entender o amor de Deus por você através da palavra? Por que isso é importante? Leia comigo o versículo 11. Tenho-vos dito isto para que minha alegria, primeiramente, a alegria do Senhor Jesus, e a alegria dele é a sua força, para que a minha alegria esteja em você, esteja em nós, e a vossa alegria seja completa. Olha só o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que se você permanecer no amor dele, o amor do Pai em você, o amor do Pai vai te alimentar como ramo, vai determinar a qualidade do seu fruto, e não somente isso. Deus reconhece de que há uma alegria em mim e uma alegria em você, mas uma alegria muito limitada. E ele reconhece que essa alegria precisa ser completada, que nós precisamos ser completos. E é somente no amor de Cristo, por mim e por você, somente na videira verdadeira, que Jesus pode completar a sua alegria. E a alegria do Senhor em você é força. A alegria do Senhor em você é força. Força para continuar. Força para seguir adiante. Força para se levantar dessa cama. Força para acreditar que você tem sim, amanhã vai ser um dia melhor. Força. Jesus quer colocar a alegria dele em você. Jesus quer que eu e você tenhamos a alegria de Deus em nós. Outra coisa, permanecer no amor do Senhor é permanecer para que o próximo se sinta amado por Deus. Isso é extraordinário. Novamente a questão do fruto. Permanecer no amor de Jesus é permitir que o próximo se sinta amado por Deus. Já pensou nisso? Eu e você não podemos ser o mesmo cristão depois dessa quarentena. Não podemos. De maneira alguma. Permanecer no amor de Cristo é permitir que o próximo se sinta amado por Deus por meio de você. Que maravilha, não? Diz a Bíblia que o homem não pode dar aquilo que ele não recebeu. Significa que Deus quer te dar muito amor. Muito bem. Então, o que eu quero dizer com permanecer? Agora nós vamos fechar a conclusão, estamos chegando no nosso fim da pregação. O que eu quero dizer com permanecer? Porque a palavra permanecer aparece 11 vezes aqui no texto. Tem muitas outras coisas, irmãos, que podemos falar aqui do texto, mas ficaria muito longo o vídeo, tá? Permanecer. Olha só o que diz o dicionário Strong sobre o verbo permanecer, o sentido que o original, no grego, quer trazer a esse verbo permanecer para nós em português. Qual é o sentido original? Permanecer significa habitar em um lugar, viver em um lugar. Você se lembra do Salmo 91? Aquele que habita. Então, ser um ramo junto à videira, permanecer na videira, Jesus está dizendo assim, eu quero que você habite em mim. Eu quero que você viva em mim. Amém? Eu quero que você extraia de mim a vida que você precisa. Eu quero que você faça de mim, diz o Senhor, a videira, o seu esconderijo, o seu lugar forte em mim.
Permanecer significa habitar em, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Permanecer significa resistir. Agora, porque ele fala se permanecerdes, quando ele fala se permanecerdes, significa que infelizmente alguns não vão permanecer nele, vão escolher uma outra videira, vão escolher o caminho largo, a porta larga, certo? Infelizmente algumas pessoas, verdadeiramente por falta de relacionamento, vão fazer escolhas erradas. Mas louvado seja Deus, você e eu estamos nesse mundo ainda, para que essas pessoas possam sentir o amor de Deus por meio de nossa vida. Para isso precisamos permanecer no amor dele. Amém? Mas permanecer também significa resistir. Isso mesmo. Eu e você precisamos resistir a tudo que está acontecendo, resistir à sedução deste mundo, resistir à sedução das necessidades que querem fazer com que eu e você façamos escolhas que vão fazer com que eu e você não mais extraiamos a nossa vida de Jesus, mas de qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa no mundo, menos Jesus. Jesus está falando para mim e para você, resista, continue em mim. Não acredite naquilo que você está ouvindo, não ande por aquilo que você está vendo, e tampouco tome decisões por aquilo que você está sentindo. Continue em mim, ouça a minha voz, caminhe pela minha palavra. Eu sei o que eu estou fazendo. O Pai, o agricultor e lavrador, está cuidando de você. Permaneça, resista, não saia, não negocie os meus valores. Fique firme em mim. Permanecer é resistir. Resistir, marcar aí, ficar no ponto em que Deus te colocou. Esse ponto é em Cristo Jesus. E uma outra situação que eu encontrei muito interessante sobre a palavra permanecer é que permanecer significa unir-se em coração e em pensamento e em vontade. Permanecer significa ter o mesmo coração da videira. Permanecer significa ter os mesmos pensamentos da videira. Permanecer significa expressar, viver, produzir os seus frutos com a mesma vontade da videira. Jesus é lindo demais. É muito interessante o que o Espírito Santo faz, porque a gente prepara as coisas e jamais imagina o que ele vai soltar, né? É lindo demais, querido. Lindo demais. O que é permanecer? Permanecer é habitar nele. Permanecer é resistir, não sair dele, resista. Permanecer é unir-se a ele a tal ponto que você tenha o mesmo coração dele, que você tenha os mesmos pensamentos dele, que você tenha a vontade dele em você. E por que isso é importante? Agora, fechando tudo isso. Vamos para o versículo 10 de João 15. Por que Jesus quer isso? Por que Jesus quer que você permaneça nele? Ele vai explicar agora em João 10, 15. Em João 15, 10, diz o seguinte: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Sabe por que Jesus quer que você permaneça nele? Sabe por que Jesus quer que você habite nele? Quer que você resista e continue com ele? Que você se una para ter o coração dele, os pensamentos dele e a vontade dele? Porque ele quer te revelar o amor do Pai. Ele quer que você conheça o Pai. Ele quer te encher do amor do Pai. Ele quer que você seja um ramo tão cheio do amor do Pai que o gosto, o aroma, o cheiro, a aparência do seu fruto fala do Pai. É por isso que Ele quer. Ele está desejoso de passar para você, revelar a você quem o Pai é. Ele quer que você, assim como Ele, habita no amor do Pai. Porque Jesus, quando Ele veio para cá, Ele nos ensinou, deixou muito claro, eu habito no Pai, eu estou no Pai.
Eu estou no Pai. Ele deixou claro, eu resisto a este mundo, eu não aceito a proposta desse mundo, porque eu quero o que o Pai tem para mim, eu vou permanecer no Pai, eu resistirei tudo e a todos para me manter na vontade do Pai. Eu estou aqui, sabe por quê? Porque o meu coração é um com o Pai, porque os meus pensamentos é um com o Pai, porque a vontade que me trouxe para cá e eu me movo por essa mesma vontade, não é a minha vontade, é a vontade do Pai. Não é as minhas palavras, são as palavras do Pai. Ele está em mim. Felipe, como você pode me dizer, mostra-nos o Pai? Você anda comigo há tanto tempo, você ainda não viu o Pai? Porque eu e o Pai somos um. Essa é a qualidade do fruto. Que você, ramo de Deus, que você, ramo do Senhor, Ele quer que você produza um fruto. Um fruto que quando o próximo pegar, ele vai sentir o amor de Deus por meio de você. Um fruto que vai ser inegável. Você anda com Jesus. Você pensa com Jesus. Eu até posso ver um Jesus que eu nunca vi através de você. Essa é a verdade da videira. Essa é a grande verdade. Posso te dar um conselho de alguém que está aprendendo a te amar? Não aceite ser o cristão que você foi antes dessa quarentena. Não aceite os limites. Não aceite a religiosidade. Não aceite que os problemas de outros, seja lá o que for, te impeçam de ser o ramo que Deus quer que você seja. Não aceite isso. Sabe o que está em jogo aqui? É isso mesmo, quero te dizer, terminando. Sabe o que está em jogo? Você conhecer o Pai. Sabe o que esse mundo não quer? Sabe o que Satanás não quer? Sabe o que as feridas no seu coração não querem? Que você conheça o Pai. Sabe por quê? Existe um caminho espiritual, existe uma verdade espiritual, existe uma vida espiritual que não dá para conhecer o Pai sem conhecer a Jesus. Não dá para conhecer Jesus sem conhecer o Pai. Eis o mistério. Eis o mistério. Em Cristo, o Pai se revela. E quando a gente conversa com o Pai, Ele revela Cristo. Essa é a maior obra da consolação do Espírito Santo. Se você não aceitar a ser o ramo que Deus quer que você seja, você está perdendo o melhor da eternidade, que é conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. A quarentena para você e para mim tem inúmeros desafios humanos, inúmeros, financeiros, emocionais, sentimentais. Eu sei que existem inúmeros, mas mesmo assim eu quero ousar em te dizer, Igreja de Itaquera, tudo isso é uma bênção disfarçada para cooperar com o seu bem. Sim, Igreja de Itaquera, eu sei os pensamentos que tenho a seu respeito, diz o Senhor. Em meio a todos os solavancos, em meio a tudo que está acontecendo e que está deixando de acontecer, ouça-me, Igreja de Itaquera, eu sei os pensamentos que tenho a seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal. E a você, que talvez esteja ouvindo essa pregação, que não é da Igreja de Itaquera, mas que faz parte do corpo de Cristo, o Espírito Santo também fala com você. Tudo isso que está acontecendo é uma bênção disfarçada para eu te alcançar, para eu restaurar o teu altar, para eu, diz o Espírito Santo, te levar de volta a Jesus. Porque Ele está ansioso, Ele está pronto
e quer te revelar o Pai. Assim diz o Espírito Santo a você que está ouvindo. Está tudo muito difícil, eu sei. Mas acredite e permaneça do amor do Pai, porque o Pai está dizendo assim por meio do Espírito Santo. Eu sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. Vou dar o nome aqui, porque soou meu coração. Eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Cristina, Valéria, Maria, Carla. Seus pensamentos é o que está vindo ao meu coração. Eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. E assim diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal. Para mudar a sua vida, para um fim prazeroso e desejoso. Apenas confiem em mim, diz o Senhor. Amém, queridos? Bom, queridos, agora eu termino de verdade. Nós vamos orar agora pelo término. Selma, se você está aí, me posta de novo o nome da pessoa. Eu acho que é Luciene, mãe. Luciene, ok. Nós vamos orar pela Luciene. Ela falou o motivo ou não? Cirurgia que ela está fazendo. Ok, a Luciene pela cirurgia dela. Tem mais alguém aí que queira uma oração? Para que possamos juntos, em concordância, orarmos e estabelecermos o milagre do Senhor sobre a sua vida, a minha vida, sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar aqui pela minha avó Maria também. Quero lembrar vocês que não vou dizer eu, né? Mas eu tenho sido impelido pelo Espírito. À meia-noite eu estou lá no Instagram, no meu Instagram, estou lá para termos um momento que estou chamando de Conectados com o Reino e com a Justiça. Todos os dias, à meia-noite, começamos ontem, nós estaremos lá no Instagram para uma pequena palavra, uma pequena porção da palavra apenas, amém? E logo nós vamos orar pelos diversos motivos do Brasil, orar por causas específicas na virada do dia. A palavra do Senhor diz que o Senhor aparecia a Adão na virada do dia. E nós estamos, vamos dizer, sacrificando um tempo do nosso sono para estar com Ele, para ouvir a voz dEle e clamarmos pela nossa nação, clamarmos pelos nossos vizinhos, clamarmos pelos nossos próximos, para produzirmos frutos de mudança, frutos verdadeiramente de intercessão em que o Senhor possa mudar a história desse Brasil. E se o Brasil muda, em nome de Jesus, você tem que mudar. Eu não consigo aceitar, conceber que Deus vai dar uma reviravolta no Brasil e você continue do mesmo jeito. Não aceite isso. Amém? Então, vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar pela Luziene, cirurgia. Vamos orar pela minha avó, pela sua saúde. E se tiver mais alguém aí com algum pedido específico, escreva para que a gente possa interceder e juntos concordarmos. Cremos que os céus já estão abertos e essas pessoas vão viver o toque do Senhor. Amém? Pai, estamos aqui, ó Deus, reunidos, somos gratos pela Tua palavra. Nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, é o primeiro fruto que todo ramo deve de produzir. São frutos dignos de arrependimento. E nós queremos colocar a nossa vida agora diante do Senhor e pedir perdão pelos nossos pecados. Queremos pedir perdão, Pai, por todo o erro, por toda a falha que nós possamos ter cometido, que desagradaram ao Senhor. Se existe, Pai, alguma coisa específica que o Senhor possa tocar no coração dos Teus filhos, para que eles possam confessar ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos ser ramos verdadeiros, porque estamos numa videira verdadeira. Nós queremos ser ramos com o fruto da verdade, porque estamos na videira da verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Pai, agora, tomando toda a autoridade que temos no nome do Senhor Jesus, e a Tua palavra que diz que nós podemos pedir o que nós quisermos, porque permanecemos em Cristo, estamos em Cristo, Tua palavra tem nos alinhado à videira e diz que podemos pedir o que quisermos. Pedimos agora pela cura, Senhor, pedimos agora, Senhor, pela libertação destas vidas, ó Deus, a Luciene que passou por uma cirurgia, Senhor, opere poderosamente, Senhor. Amanhã, Senhor, ela vai fazer uma cirurgia. Senhor, sabemos que o Senhor pode operar um milagre de duas formas. Primeira, surpreender os médicos ao chegar lá e nada.
ou amanhã usar as mãos dos médicos. Ousadamente oramos para que repouse sobre ela agora o espírito de cura, que as mãos do Senhor vão sobre ela, Senhor, que ela sinta claramente a glória e o poder do Senhor, queimando, purificando, curando ela, Senhor, de todo mal, em nome do Senhor Jesus, guardando ela de todo mal, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Cremos, Senhor, declaramos que o Senhor pode usar os médicos, será uma cirurgia tranquila, abençoada, mas antes de tudo, estou pedindo um milagre sobre a vida dela, Senhor, que ela sinta isso de tal maneira que ela fale com os médicos, alguma coisa mudou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Liberamos isso sobre ela, Senhor. Também estamos, ó Deus, orando pela vida do pastor Edson Lorenzetti, ó Deus, que está com suspeita de Covid. Senhor, a videira verdadeira não está enferma. A videira verdadeira não está enferma. E antes tua palavra diz que é dela que nós tiramos a saúde, é dela que nós tiramos o vigor, é dela, é de Cristo, do corpo de Cristo que nós tiramos toda a nossa vida. Por isso, toda a vida que há no corpo de Cristo, profetizamos sobre a vida do pastor Edson nesse exato momento, e todo mal, e toda questão, toda suspeita desaparece agora. A vida da videira verdadeira seja sobre ele agora, em nome do Senhor Jesus. Toda enfermidade, toda doença saia agora, em nome do Senhor Jesus. Cremos nisso, Senhor. Cremos nisso. Oramos pela vida da minha avó, Senhor, já está com uma idade muito avançada. Que o Senhor guarde a saúde dela. Guarde a saúde dela em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, tira todas as dores dos seus ossos em nome do Senhor Jesus. Toca a vida da minha avó, Senhor. Toca, Senhor, os tendões. Toca, Senhor, Pai, os seus ossos. Toca, Senhor, ela tem, Senhor, osteoporose própria da idade, mas eu creio que ela pode morrer sem osteoporose. Eu creio que quando chegar o dia dela dormir no Senhor, ela não terá osteoporose. Toca, porque na videira verdadeira não há osteoporose. Não há. E ela extrai a vida dela de ti, Jesus. Toque agora com o teu poder e com a tua glória em nome de Jesus. Pai, eu quero cobrir agora toda a igreja de Itaquera e todos que estão me ouvindo nesse exato momento. Eu declaro que sobre a tua casa não vale encantamento. Declaro que sobre a tua casa não vale arma forjada. Eu declaro que sobre a tua casa praga alguma alcançará. Eu cubro a sua casa com o sangue do Cordeiro em nome do Senhor Jesus Cristo. Declaro que neste exato momento toda gripe, toda enfermidade, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é, mas eu libero um espírito de cura, eu libero agora a palavra de milagres. Senhor, libera agora sobre estas vidas, que elas possam provar do Senhor, as tuas mãos, ó lavrador, as tuas mãos, ó Pai, o teu amor, Senhor, é a tua palavra, Senhor. Entra agora, Senhor, nesta casa, entra agora, Senhor, vai até essas pessoas, a tua mão, Senhor, toca agora essas pessoas, que elas sejam libertas nesse exato momento de toda enfermidade, de toda doença, de todo problema interno nos órgãos, seja qual for, Senhor, que sejam agora curadas. Em nome do Senhor Jesus, eu libero palavra de cura, eu libero palavra de milagre, milagre de criação, órgãos novos sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Um coração sem safena, em um nome, coração novo, milagrosamente, sem ponta de safena, sem nada, novo, em nome do Senhor Jesus. Eu ordeno agora que cada coluna volte ao seu lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda asma desapareça agora, toda asma, todo problema no pulmão, eu ordeno agora, saia, eu amarro valente sobre a sua vida agora, eu amarro todo espírito de enfermidade sobre o seu peito agora, eu ordeno que bata em retirada, recebe a cura da videira, a videira verdadeira, o Senhor Jesus sobre o seu pulmão, agora liberado, curado em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Colocamos aqui, Senhor, a vida, Senhor, também do pastor Wilson, como está sendo colocado. Cobrimos a vida dele, Senhor, a vida de sua casa, Senhor. Restaura, Senhor, traz cura, Senhor, nesse processo de recuperação, Senhor. Seja a videira conduzindo todas as coisas para que ele volte, Senhor, ao centro da sua vontade, com saúde, com vigor, e todos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu creio. Eu sinto convicção no meu coração. Eu creio que você já está vivendo o milagre do Senhor aí. Amém? Depois, nos conte, compartilhe. Deixe muito claro que o Deus de milagres,
não morreu. Ele está vivinho, como diriam popularmente, ele está vivinho da Silva e mora dentro de você. Amém? E pode estar vivinho da Silva também dentro de outro. Só depende de você. Como nós aprendemos hoje, um dos frutos do amor, de permanecer no amor, é permitir que Deus ame outras pessoas, de tal maneira que outras pessoas possam se sentir amadas por Deus através de você. Amém? Glória a Deus, meus amados. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão aqui conosco. Se o vídeo falou ao seu coração e você tem certeza que é de Deus, e eu sei que é, compartilhe. Compartilhe para que outras vidas possam descobrir que é uma videira distribuindo vida. Há uma videira distribuindo vida. É para todo mundo. E é de graça. Amém? Deus abençoe a todos. Paz, querida, paz, Bia, paz, Bonilo, paz, David, Débora e todos que estão aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, a paz. E se vocês quiserem, paz, Tânia, se vocês quiserem, hoje à meia-noite, lá no meu Instagram, paz, Selma, lá no Instagram, teremos o nosso momento conectados com o reino e com a sua justiça, com a pequena palavra, e dessa palavra vamos orar em nome do Senhor Jesus. Paz, Kátia, a todos vocês, a paz do Senhor. Tchau, tchau. Paz!